Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se, a fim de fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Nós vamos ler apenas esses 3 versículos, que é assim, o que nos dá como base para poder ministrar. Porém, se eu fosse ler, eu teria que ler todo o livro de Jonas, que nem é um livro tão longo assim. É um livro de 4 capítulos, de alguns versículos, mas de uma história diferente, interessante, e nessa manhã eu imagino que confrontadora também para a nossa alma. Eu vou fazer um resumo da história para você entender o que nós vamos ministrar. Mas Jonas, ele era um profeta. Se você estudar, você vai ver que ele era um dos mais antigos, talvez o 3º profeta mais antigo da Bíblia. Porém, ele era um profeta um pouco diferente da maioria, porque ele não era um profeta de lugar fixo. A maioria dos profetas, eles tinham um lugar fixo onde eles eram usados. Muitos deles em Jerusalém, em Israel, poucos fora de Israel, mas a maioria dos profetas eram usados em lugares específicos, normalmente diante de um governo, de um rei específico, eram levantados para ajudar um rei a governar, né, trazendo para o rei o entendimento bíblico, o entendimento de Deus para o governo de Israel, para o governo daquela região. Hoje, se nós tivermos um governo no Brasil, aonde homens de Deus possam ajudar os governantes, levando a palavra, levando a direção de Deus, pode ter certeza que nós vamos ter um Brasil completamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. E Israel sempre foi assim. Israel sempre teve o rei, o governante, e ao lado do rei tinha quem? Um profeta, um sacerdote, alguém usado por Deus para ajudar o rei no caminho. Mas Jonas não era esse tipo de profeta. Jonas não teve uma região, Jonas não teve um rei específico. Jonas era um profeta que ficava, vamos dizer assim, esperando uma ordem, uma direção divina, e aí ele ia até aquele lugar, e lá ele falava o que Deus estava mandando. E aí Deus aparece para Jonas e diz assim: Jonas, eu quero que você vá até uma cidade chamada Nínive, uma das maiores cidades da época. Uma grande cidade, só que era uma cidade que não vivia segundo a palavra de Deus, segundo os princípios de Deus. Então era uma cidade que constantemente fazia aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. E aí Deus diz assim: Jonas, vai até Nínive. Chegando lá, você diga para aquela cidade se arrepender dos pecados, porque senão essa cidade vai ser destruída. Muitas vezes quando a gente olha isso, a gente imagina assim: puxa vida, então Deus, ele tinha o prazer, ou ele tinha vontade de destruir uma cidade? Não. Na verdade, é uma referência daquilo que a própria palavra diz, que o salário do pecado é a morte. Primeiro, morte espiritual, porque nos afasta de Deus, do nosso relacionamento com Deus, e consequentemente também a morte física e a morte eterna. Então, na verdade, Deus estava falando: Jonas, vai lá e avisa essa cidade, que se ele não se arrepender dos seus pecados, eles vão morrer, eles vão se afastar de mim, eles vão continuar afastados porque já estavam de mim, eles vão acabar perdendo a própria vida, e eles vão perder a vida eterna. Então, Jonas é chamado por Deus, e Jonas, por conhecer aquela cidade, não só o tamanho da cidade, como também a forma como eles agiam em relação aos princípios de Deus, Jonas ficou com medo. E a Bíblia diz que ao invés dele ir, ele pega um navio e foge para um lugar chamado Tarsis. E aí no meio desse caminho, eu vou resumir a história para você entender, no meio do caminho veio uma grande tempestade, e aquele barco começa a ser jogado pelas ondas do mar, a ponto de praticamente naufragar. Quando o barco já não tinha mais condições, os marinheiros já não tinham mais condições de sustentar aquele barco, né? Eles começam a entrar em desespero,
E aí todo mundo começa a dizer assim, ó, vamos rezar para os nossos deuses aqui. Cada um procura o seu Deus, reza aí para a gente não morrer. E aí eles lembram que tinha um homem que estava dormindo no porão do barco. E aí eles descem e acordam, esse homem é Jonas. E fala assim, Jonas, o barco vai afundar, nós vamos perecer. Você não pode rezar para os seus deuses também? E aí Jonas diz assim, tá bom, mas não vai adiantar nada a gente rezar. Não vai adiantar nada a gente orar. Aí eles dizem, por quê? Porque eu sei o motivo pelo qual isso está acontecendo. E aí eles dizem, sabe sim, é porque eu estou fugindo de Deus. É porque Deus me deu uma direção, Deus me pediu algo, Deus me mostrou algo, e eu estou fugindo. E como eu estou fugindo, eu estou enfrentando essa luta. E infelizmente vocês estão enfrentando essa luta comigo. E aí eles dizem, então o que nós fazemos, Jonas? Aí Jonas fala assim, me lança ao mar, e vocês vão ver que vocês vão sobreviver. E aí eles ficam meio angustiados na hora, a palavra diz, não queriam fazer isso, mas não tinha jeito, ou eles fariam isso, ou morria todo mundo. E aí eles pegam, jogam Jonas ao mar, no mesmo instante vem a calmaria, o barco sobrevive com todos os tripulantes, e quando Jonas cai no mar, a Bíblia diz que vem um grande peixe, e o engole, engoliu Jonas. É uma história que a gente tem que crer pela fé, não é verdade? Mas é a mesma fé que te faz crer que o Mar Vermelho se abriu, o povo atravessou. A mesma fé que te faz crer que as muralhas de Jericó caíram com um grito só e que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias morto. Ok? E quantos creem que isso é possível? E aconteceu. O peixe engoliu Jonas. E Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. A gente imagina, né, que é uma baleia, mas a Bíblia não especifica qual é o peixe. Mas para engolir alguém, e alguém ficar 3 dias lá dentro, a gente imagina uma baleia. Que não seria um peixe, né? Mas uma baleia. E aí Jonas fica 3 dias dentro daquele peixe, e aí acabam os 3 dias, Jonas faz uma oração a Deus pedindo livramento, pedindo que ele pudesse ser resgatado no relacionamento dele com Deus. Ele fala assim, Senhor, eu preciso voltar a aprender a caminhar contigo, eu preciso entender o que é caminhar contigo. A oração que Jonas faz é muito profunda. E aí, depois de 3 dias, a Bíblia diz que o peixe vai até a costa do mar e cospe, vomita Jonas fora. E aí Jonas, naquele momento, ouve a voz de Deus de novo, e Deus diz, vá a Nínive, e diga que se em 40 dias eles não se arrependerem, a cidade será destruída. E Jonas vai, percorre lá a cidade, pregando o evangelho, mostrando a verdade de Deus, mostrando que é necessário se arrepender dos maus caminhos. A Bíblia diz que desde o rei até a pessoa mais simples da cidade, todos entendem a ministração de Jonas e se arrependem e entram em jejum, entram em consagração, e aquela cidade por fim é salva. A Bíblia diz que Deus vê que a cidade se arrependeu de coração e decide não mais destruir. Quando ela não decide não mais destruir, Jonas fica incomodado com aquilo. A Bíblia diz que ele fica bravo com Deus. Eu não sei se você alguma vez já ficou bravo com Deus. Tem problema. Entendeu? Ele ficou bravo com Deus. Ele chega diante de Deus e fala assim, Senhor, aquela cidade é má. Aquela cidade não vive os teus princípios. E agora o Senhor desistiu de destruí-la. E Jonas, naquele pleito com Deus, ele acaba dormindo. E depois que ele dorme, está um sol, porque era deserto. Deus faz nascer uma árvore, a árvore faz sombra sobre Jonas. E vem um vento, uma brisa que o refresca, e ele descansa. Só que no dia seguinte aquela árvore morre. A Bíblia diz que vem um verme, come, a árvore morre. E aí Jonas acorda já com o sol na cabeça dele de novo. E ele diz assim, Senhor, o Senhor matou essa árvore aqui? O Senhor fez nascer um dia e matou no outro, e Jonas fica bravo com Deus de novo. E aí Deus diz assim, Jonas, você está tão compadecido de uma árvore, que você não teve o trabalho de plantar,
que você não teve o trabalho de crescer. Você se compadeceu com eles, e eu não vou me compadecer de uma cidade inteira que estava fora dos meus princípios, que não sabia discernir qual era a minha vontade. E aí, acaba o livro. Não tem, eu digo que esse livro é o livro mais estranho da Bíblia quando acaba. Porque ele acaba sem mais nada, acaba. Tá, e eu não vou me compadecer deles. Aí quando o Jonas vai falar, acaba o livro. Ou acaba o papel que ele estava escrevendo, não sei. Alguma coisa acaba, porque o livro não continua. Todas as vezes que eu leio o livro de Jonas, eu fico esperando o livro continuar. Aí eu peço, Senhor, tem alguma continuação? Alguma revelação de alguma coisa? Mas a verdade, queridos, é que, apesar do livro acabar do jeito que acaba, esse livro ele é tremendamente atual nas nossas vidas. Ele fala muito conosco. Só de eu contar a história, Deus já falou com você, eu sei disso. Por quê, queridos? Porque nós temos a tentação diária de fugir da presença de Deus e das direções de Deus. Nós somos tentados diariamente a fugir da presença dEle, a fugir das direções dEle. Porque muitas das direções de Deus nos confrontam naquilo que nós não queremos. E nós ficamos com medo de agir, de enfrentar, de confrontar aquela situação. Nós ficamos com medo de enfrentar aquele desafio, aquele problema, aquela dificuldade. Eu lembro que há 20 anos atrás, queridos, eu era novo convertido e eu tive uma experiência forte daquelas de novo convertido. O apóstolo Fábio deu uma palavra, alguns já conhecem esse testemunho. O apóstolo Fábio deu uma palavra onde ele falava assim: não fuja dos seus problemas, enfrente-os. Foi lá na igrejinha ainda. E aquela palavra, eu novo convertido, aquela palavra entrou com muita intensidade. Por quê? Porque eu era perito em fugir. Eu acho que eu não ganhava de Jonas, mas eu estava ali. Eu fugia dos problemas, eu fugia dos bancos, eu devia muito dinheiro, porque eu cheguei quebrado, eu cheguei falido na igreja, e eu devia dinheiro, e os bancos me ligando, e os credores cobrando, e eu fugia. Fala que eu não estou, fala que eu saí, fala que eu morri, né? Pedia para minha mãe responder toda vez que tocava o telefone: mãe, fala que eu não estou, fala que eu fugi, porque eu estava devendo. E quando eu ouvi essa palavra, isso entrou tão forte no meu coração que eu decidi não mais fugir. Eu decidi não mais me esconder. E eu tinha algumas dívidas que eu trouxe da velha vida, da velha natureza, do velho homem. E uma dessas dívidas era um cheque especial do interior de São Paulo, onde eu morei durante alguns anos. E eu voltei para São Paulo e deixei lá. Eu falei, um dia caduca isso aí. Porque às vezes é o pensamento do ser humano, né? Ele vive fugindo até ver se aquele problema some sozinho. Em vez de enfrentar, a gente quer que o negócio suma sozinho. Às vezes a gente tem essa tendência, essa tentação. Ah não, eu não vou enfrentar, com o tempo isso aí resolve. Queridos, com o tempo isso daí acumula. Cuidado. Em vez de resolver, acumula. E aí, eu decidi na segunda-feira enfrentar isso aí. Liguei para o banco lá no interior de São Paulo, em Sertãozinho. E chamei o gerente e falei assim: ó, eu tenho uma dívida aí, eram 8 mil reais na época. E eu tenho essa dívida de 8 mil reais e eu quero resolver. Só que na época, queridos, não tinha internet. Não faz tanto tempo assim, mas não tinha internet. Não tinha, tudo tinha que resolver sentado na frente do gerente. Era assim antigamente. Não tinha esse negócio, aí eu mando uma carta com a proposta, não tinha nada disso, tem que vir aqui. E eu falei, tá bom, eu vou aí. E marquei de sexta-feira ir para lá. Peguei um ônibus aqui, de madrugada, 4 horas de viagem de ônibus, fui até lá. Madruguei na porta do banco, deu 10 horas, eu entrei no banco. Eu liguei na segunda, na sexta-feira eu fui para lá. Aí entrei no banco, porque eu falei assim, eu não quero mais viver fugindo. Porque quem vive fugindo, queridos, vive angustiado. Sabe que aquele problema ainda existe, sabe que aquela situação ainda existe, então vive angustiado, porque a qualquer momento vai se deparar com o problema.
Sabe, quer ver uma ilustração boa? Sabe quando você está com um problema de relacionamento com alguém? Enquanto você está longe, está passando, mas quando você sabe que a pessoa vai estar em tal lugar, você já vai angustiado, você vai tentando achar uma forma de não cruzar com aquela pessoa, naquela festa de família, ou às vezes dentro da igreja. Eu vou no culto, não vou no culto da manhã que eu sei que ele vai estar lá, eu vou no culto da tarde. Como se isso resolvesse, isso não resolve. E eu estava angustiado, eu não queria mais viver fugindo, falando que eu não estava, não atendendo o telefone. E aí eu fui, cheguei lá na sexta-feira, sentei na frente do gerente, que não era mais o gerente da minha época, era outro, eu não me conhecia. E eu falei assim, eu liguei aqui na segunda, falei contigo, tal, eu vim aqui para ver a minha questão. Aí ele olhou para minha cara, deu um sorriso e falou, já venho. Falei, meu Deus, eu aqui angustiado em pagar minha dívida, ele rindo da minha cara. Eu pensei que era isso. E aí ele foi. Aí quando ele voltou, ele falou, você não precisava ter vindo até aqui, mas já que você veio, eu vou te entregar na mão, eu podia te mandar pelo correio. Eu falei, mandar o quê? Ele falou, o recibo do teu pagamento. Eu falei, que pagamento? Ele falou, da dívida que você pagou na quarta-feira aqui à vista. Eu falei assim, não, eu não paguei nada. Você entende o que é o novo convertido, né? Às vezes o velho convertido também. Não, eu não paguei nada, não. Como? Aí ele falou, não, eu sei. Ele sorriu de novo, né? Eu falei, esse cara tá me zoando. Né? Se fosse nessa época, você já procura a câmera, né? Da pegadinha, assim, né? Eu falei, eu pensando comigo, esse cara tá me zoando. Aí ele falou, tá aqui, pode confirmar, Carlos Henrique, tal. Foi pago na quarta-feira. Eu peguei mais do que rápido aquele recibo. Mais rápido ainda, eu peguei o ônibus de volta para São Paulo. E vim embora para casa. E vim embora para casa, queridos, até hoje, lógico, Jesus, eu não sei como foi pago. Meus pais sabiam, mas não tinham condições de pagar aquilo à vista na época. Então, fora nós, ninguém sabia. Na igreja, ninguém sabia. Eu estava começando a frequentar. E de uma forma sobrenatural, aquela dívida foi extinta. O banco pagou, Jesus pagou, alguém pagou, mas eu não paguei. Alguém assumiu a dívida por mim, como Jesus fez por você na cruz do Calvário. A dívida que nós tínhamos a Deus, Jesus assumiu e te livrou. E hoje Ele te diz, pare de fugir e comece a enfrentar, porque Ele vai continuar te livrando e te dando livramento todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir para o Senhor. Então são experiências, e desde aquele dia eu me esforço para não fugir, para enfrentar, para lutar. E Jonas, ele recebe essa direção de ir a Nínive, pregar arrependimento, salvação para aquele povo, porque a iniquidade daquele povo iria destruir as suas vidas. E Deus disse que em 40 dias iria destruir. Mas por que 40 dias? Porque dentro da Bíblia, queridos, os números, eles são símbolos e eles têm referência. Por exemplo, o número 3 se refere à restauração, o número 7 à perfeição, o número 12 ao governo. São referências que os números têm. Eles são símbolos para trazer entendimento. E o número 40, queridos, ele se refere a um novo começo, a um novo início de um propósito, de algo que está para acontecer nas nossas vidas. Então Deus disse, em 40 dias essa cidade vai ser destruída, se esse povo não se arrepender. E aí Jonas é chamado para ir até lá. Então você vê na Bíblia outras referências de 40, por exemplo, 40 dias Moisés ficou no Monte Sinai, para começar o chamado de liderança e trazer os princípios de Deus, as leis de Deus para o povo. Jesus ficou 40 dias no deserto para começar o ministério dele. Elias ficou 40 dias andando pelo deserto e no final dos 40 dias ele recebeu o discípulo mais fiel que acompanhou ele até o dia do arrebatamento, porque ele foi arrebatado. Então, esse 40, se refere a esse novo início, a esse novo começo. E o propósito de Deus em Nínive, além de dar oportunidade de salvação para todo aquele povo, era aprovar o propósito que ele tinha na vida de Jonas. Queridos, todo ser humano nasce com propósito. Com propósito. Eu estou lendo um livro do apóstolo René Terranova que chama A Força do Discipulado,
que ele diz assim: pior do que a morte é alguém que vive sem propósito, porque ele já está morto. Uma pessoa que não tem objetivo na vida, não sabe para que a vida dela serve, porque a nossa vida, queridos, não é só um acidente, uma passagem sem motivo, sem propósito. A nossa vida tem objetivo. Você tem um objetivo. Deus tem objetivos para a sua vida, e através de você Ele pode fazer a diferença nesse mundo, aí fora, amém? Então, existia através daquela Nínive, a oportunidade de Jonas cumprir um propósito, aqui nesse tempo. E todo homem e toda mulher de Deus, e eu estou falando para homens e mulheres de Deus aqui nessa manhã, tem uma Nínive para aprovar o seu chamado, tem uma Nínive para confrontar e aprovar os propósitos de Deus na sua vida, amém? Essa Nínive pode ser hoje a situação impossível que você está vivendo, aquilo que parece não tem mais saída ou não tem solução. Mas qual é a nossa postura diante da Nínive? Veja que Jonas decidiu o quê? Fugir. Jonas decidiu não enfrentar a Nínive. Ele decidiu ir para onde? Tarsis. Agora olha que interessante. Esse ano nós vamos para Israel com os apóstolos, em nome de Jesus. Quantos creem que isso é possível? Amém? Que tal a gente fazer uma viagem para Israel, indo primeiro, uma sugestão, tá? Você pode gostar de outro lugar, mas uma sugestão boa é indo pela Espanha, por exemplo. Quem já foi para a Espanha aqui? Levanta a mão. Olha, algum bom número que já foi. Quem nunca foi para a Espanha e gostaria de ir? Aí. Então, imagina a gente indo para Israel, passando pela Espanha. Delícia. Eles ficam uns 10 dias só na Espanha, depois vai para Israel, para conhecer bem. Então, se você receber esse convite, é um convite agradável, não é? Mas eu queria te fazer outro convite, a gente ir para Israel passando pelo Iraque primeiro. Quem aqui já foi para o Iraque? Ninguém! Ninguém foi passear no Iraque? Ah, por quê? Imagina a gente ir para Israel pelo Iraque, ficar 10 dias no Iraque. Ninguém quer, por quê? Porque a Espanha é mais agradável, aos olhos é mais agradável. Mas quando eu estou falando de passeio, estou falando de passear, ok? Então se você optar pela Espanha não tem problema nenhum. Mas quando é algo que Deus está nos pedindo, nós precisamos entender que nem sempre o lugar mais agradável e confortável é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Porque Tarsis, queridos, na época, atualmente é a Espanha, e Nínive, atualmente é o Iraque. Então quando Deus disse assim, Jonas, você vai para o Iraque, ele falou, Deus, eu prefiro a Espanha. É isso que a palavra nos mostra. Eu prefiro ir para a Espanha é mais gostoso. A Espanha tem mar, a Espanha tem atrativos. O Iraque não tem. O Iraque vive em guerra. O Iraque é difícil. Então, muitas vezes, quando nós recebemos uma direção de Deus, a nossa tendência é fugir daquilo que Deus está nos pedindo, ou tentar mudar o caminho que Deus está nos pedindo para fazer aquilo que nos agrada mais. Mas quando nós tomamos essa postura, queridos, nós podemos trilhar uma rota que é perigosa, que é a rota da desobediência. Quando Deus pede para que a gente perdoe aquele que nos feriu, é o caminho do Iraque. É o caminho desagradável. Então a gente prefere o caminho da Espanha. Não, está tudo bem. Está tudo bem, eu já esqueci. A gente prefere não ser confrontado e não confrontar. E aquela situação não confrontada, ela não se resolve. E se a situação não se resolve, ela se acumula. E uma hora nós nos encontramos sobrecarregados e cansados, porque as situações se acumularam na nossa vida. Mas graças a Deus nessa hora Jesus aparece e diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós nos sobrecarregamos muitas vezes por escolhermos o lugar que é mais agradável.
Se Deus pedisse hoje pelo Iraque, nós estaríamos optando ou indo para a Espanha? Precisamos entender isso. Nínive, entenda que Nínive, ninguém quer ir para o Iraque, ninguém quer ir para Nínive. Mas se assim for, então Nínive já está condenada. Queridos, quando deixamos de resolver algumas questões nas nossas vidas, essa questão já está condenada. Então nós precisamos decidir resolver. Não podemos deixar pendências, não podemos viver com pendências. Tem pessoas que não querem, aí no caso de Jonas, e talvez nós aqui, pregar o evangelho. Tem bairros que não queremos entrar, tem familiares que achamos que nunca virão conosco. E às vezes Deus está nos pedindo algo e nós não estamos correspondendo. Agora, o interessante é que Nínive já estava entregue nas mãos do profeta, porque quando Deus dá uma direção é porque Ele já fez. É porque Ele mesmo vai respaldar, é porque Ele mesmo vai operar. Queridos, tudo que Deus pede para você fazer, Ele já está no comando. Para nós, requer só obediência. Quando Deus pede para você ser fiel nos dízimos e nas ofertas, Ele já está provendo e trabalhando pela provisão da tua vida. Ele já está trabalhando por isso. O que precisa de nós é a obediência. O que Ele precisa de nós é a obediência. É a atitude. Então, Deus esperava ali de Jonas uma atitude, mas ele não creu e fugiu. E a maior luta, queridos, na nossa vida e no nosso chamado, não é muitas vezes a resistência das pessoas, não é a situação em si, mas é a resistência da nossa alma, por causa da incredulidade, por não cremos verdadeiramente que Deus fará. Jonas teve medo, Jonas se escondeu, Jonas fugiu, Jonas, a Bíblia diz que ele se apartou de Deus, para não ter que enfrentar aquela situação. Queridos, pode enfrentar suas situações tranquilamente, com fé, porque se Deus te pediu, Ele mesmo vai operar o sobrenatural em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Jonas entrou num barco e dormia, e veio uma tempestade. Os homens acordaram Jonas para que ele orasse, dizendo que eles iam perecer. Que outra passagem temos na Bíblia que conta a mesma história? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Versículo 23. Ah, está aqui já, né? Eu falei, pastor Benito sabe de cor a Bíblia. Apesar que muita coisa sabe mesmo, né? Olha o que diz. Jesus acalma a tempestade. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, Jesus, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. A mesma história, olha que tremendo é isso. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Veja que a mesma situação, o profeta dormia, as pessoas se desesperaram por causa de uma tempestade, a ponto de quase naufragar o navio. Acordam o profeta, Jonas foi acordado, Jesus foi acordado, e a mesma frase: Senhor, ora por nós porque nós vamos perecer. Jesus, salva-nos porque nós vamos perecer. Jonas, ora aí para o seu Deus porque nós vamos perecer, porque nós vamos morrer. Os dois estavam dormindo, mas existia uma diferença muito grande no sono de cada um. E existem dois tipos de sono. Jesus dormia o sono da confiança, o sono da esperança, o sono da fé. Jonas dormia o sono da fuga, o sono do medo, o sono da incredulidade. E muitas vezes nós estamos sujeitos a esse sono da fuga,
a esse sono da incredulidade. Esse sono paralisa, esse sono nos prende. Mas Jesus hoje quer te levar ao novo sono, o sono da fé. Aonde lá em Mateus 6, diz para você não se preocupar com o dia de amanhã, pode descansar, pode dormir. Você fez sua parte, você orou, você tem buscado andar em santidade, você tem vivido pelos princípios, você tem trabalhado com zelo, você tem buscado fazer com zelo todas as coisas, mesmo com os seus limites, as suas dificuldades. Então durma o sono da confiança, durma o sono da fé, porque essa tempestade não vai afundar o barco que você está. Nós precisamos entender isso. Jesus, quando ele levanta, o que ele confronta nos discípulos? A incredulidade. Jesus disse para os discípulos: vocês não podem viver sem fé. Se vocês querem viver milagres, tem alguém aqui que quer viver milagres? A fé é o caminho do milagre. Não existe milagre sem fé. Não existe milagre sem uma atitude de fé. Queridos, nós oramos por pessoas que nem aqui estão acamadas, estão enfermas, mas a unidade nossa de fé já fez com que a mão poderosa do Senhor agisse a favor dessas pessoas. Então o milagre virá na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua célula, no seu ministério. Aonde você colocar as mãos, você vai viver muitos milagres. Mas esses milagres precisam de um ingrediente, que é a fé. E uma fé com atitude, uma fé com propósito. Quer aplaudir? Pode aplaudir, é para o Senhor. Amém? Veja que Jesus nesse dia confrontou a fé dos discípulos, assim como a fé de Jonas também foi confrontada. Mas olha que interessante, Jesus acorda e o barco está lá, sendo jogado pelas águas. Jonas acorda e o barco está lá, sendo jogado pelas águas. Aí qual é a atitude de Jesus? Fé. Ele libera uma palavra. Vento, mar, tempestade, cessou tudo. Atitude de fé. Creu. Ele não ficou, ele não acordou e falou: meu Deus, que tempestade. Ele falou: Senhor, me salva. Ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, então ele não ia morrer afogado aquele dia. Querido, se você souber quais são os propósitos que Deus tem na sua vida, você não vai temer mais nada. Você não vai andar com medo. Será que vai dar certo? Será que isso é para mim? Será que meus filhos? Será que minha esposa? Você não vai ficar perguntando será? Porque você vai ter certeza, porque você conhece o propósito de Deus para a sua vida. Jesus conhecia o propósito de Deus para a vida dele. Então o que Jesus disse? Não tenha medo. Não tenha medo, Deus tem um propósito. Eu estou comprando uma nova moto. Eu estava negociando sexta-feira com o rapaz, e aí o que aconteceu? Ele, muito divertido o rapaz assim, né? Enquanto a gente estava conversando, ele falando vários palavrões assim, né? Naquela conversa, falando um monte de coisa, ele falou: e o que o senhor faz? Eu falei: sou pastor. Ele... Aí foi muito interessante, porque aí ele virou e falou assim: o senhor me desculpa, eu sou meio desbocado. Eu falei: eu percebi. Estava eu e o pastor Denis, meu irmão. E aí ele falando tudo, aí ele entrou pelo lado espiritual. Ele falou: eu já viajei em muitas religiões, fui em tudo, tal, acredito tudo. Acredito que cada religião tem uma mediunidade, tal. Ele foi explicando o entendimento dele, o conceito dele, tudo tal. E ele falou assim: agora eu só não sei o que tem para minha vida, porque ele era policial, agora não é mais, trabalha na área financeira. E ele falou assim: eu, quando policial, já fui alvejado com 5 tiros, quase a queima-roupa, nenhum tiro pegou em mim, sofri 2 acidentes de moto. Ele estava começando a contar a história da vida dele, né? E aí ele falou: eu não sei explicar isso. Eu falei: eu sei. E aí eu falei para ele uma frase que eu ouvi do apóstolo René uma vez, e que me marcou e que me guardou, e eu sei que é o motivo pelo qual eu estou vivo hoje também. Porque onde eu andava, onde eu frequentava e o que eu fazia antes de conhecer Jesus, seria um motivo suficiente para eu não estar mais vivo. Mas um dia o apóstolo René disse assim, que enquanto Deus tiver propósito na vida do homem,
esse homem se torna imortal. E eu falei essa frase para ele. Falei, ó, deixa eu te falar uma coisa, enquanto Deus tem um propósito na vida de alguém, essa pessoa é imortal. Ele até brincou, ele falou, puxa, mas eu já gastei um pouquinho. Falei, não tem problema, mas está chegando a hora de você conhecer o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. E Jonas, e Jesus, quando ele se levanta nesse barco, ele diz assim, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida, então eu sei que eu não vou morrer afogado aqui hoje não. Querido, se você tiver certeza do propósito de Deus na sua vida, essa situação que você está passando, ela passa desse tamanho a ficar desse tamanho diante dos teus olhos. Hoje, os problemas parecem ser tão grandes porque a gente se esquece de que Deus tem um propósito nas nossas vidas, mas esse propósito que Deus tem para você é maior do que o problema que você enfrenta. E Jesus disse, ó, não temas. Só que Jonas, na mesma situação, ele disse assim, bom, pelo menos não vou deixar essas pessoas morrerem comigo, já que veio essa tempestade, me joga ao mar que eu morro sozinho. Jonas entendeu que aquela tempestade era um sinal de Deus, mas mesmo assim, ele não agiu por fé, ele agiu por medo de novo, e se jogou, e foi lançado fora. E hoje toda incredulidade será lançada fora das nossas vidas em nome de Jesus. Mas Jonas não precisava ter sido lançado fora no barco. Se ele entendeu que era Deus, era só ele falar, Senhor, me perdoa por ter sido incrédulo, e que a tua vontade se faça na minha vida, e acabar na mesma hora aquela tempestade. Mas aí o que aconteceu? Jogaram ele no mar. Por quê? Porque ao ser confrontado na desobediência, ao ser confrontado por não estar fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer, aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele, mais uma vez ele teve medo, mais uma vez ele não se entregou, se abriu para que a vontade de Deus se cumprisse. Então, quando a gente não se abre para a vontade de Deus, a gente acaba sacrificando. Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer, palavra do apóstolo, é melhor obedecer do que sacrificar. Quem não obedece vive sacrificando. Sacrifica a sua saúde, sacrifica a sua família, sacrifica suas finanças, sacrifica seu bem-estar, sacrifica seus relacionamentos, sacrifica o seu futuro. Então Jonas se sacrificou para não obedecer. Jonas se sacrificou por ter medo. E o medo, queridos, nos leva ao sacrifício. O medo nos tira da obediência. Mas hoje todo medo também será lançado fora desse lugar em nome de Jesus. Jesus dormiu o sono da fé, Jonas o sono da incredulidade, da fuga. E como eu falei, há dois tipos de sono. Ou aquele que dorme porque confia, ou aquele que dorme porque foge. E aí o que a gente vê que acontece? Qual é o resultado daquele que foge? É naufragar. O navio não naufragou, mas Jonas naufragou. O navio foi salvo por Deus, mas Jonas afundou. Jonas afundou naquele mar. E só não morreu porque Deus é misericordioso. E Deus é o Deus da outra chance. E Deus é o Deus da nova oportunidade. E Deus é o Deus do novo começo. Amém? Então mesmo quando nós falhamos, quando nós erramos, ou quando nós fugimos, ou quando nós tememos, Deus continua nos guardando e nos salvando para que a gente tenha outra oportunidade. Você está aqui hoje porque Deus está te dando mais uma oportunidade. E no domingo, se for necessário, Ele te dá outra oportunidade, e amanhã outra. A cada dia, Ele permite novas oportunidades para a gente ser salvo, para a gente ser liberto, para a gente ser obediente à vontade dEle. E todo naufrágio, queridos, na nossa vida tem o objetivo de nos levar a grandes experiências. Apesar de Jonas naufragar, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele foi engolido por um peixe. O peixe depois o cuspiu de volta e ele se viu vivo. Ele que pulou para a morte, ele se viu vivo por uma misericórdia, por um amor que não tem explicação, por um propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, todo naufrágio nas nossas vidas tem o objetivo de nos levar a grandes experiências. Talvez hoje você se depara, na sua vida, você está se deparando com alguma situação que parece um naufrágio.
ele pode ser o caminho para você gerar a sua grande conquista. Ele pode ser a oportunidade para você ter uma grande experiência. Você pode gerar, através desse possível naufrágio, através dessa possível tempestade, a sua conquista, a sua prosperidade, a sua célula, os seus discípulos, a sua geração. Em nome de Jesus, amém? Existe um outro naufrágio na Bíblia. E aí, com outro homem de Deus, chamado Paulo. Nós não vamos ler agora porque a história é longa. Mas se você quiser anotar, está em Atos 27, capítulos 27 e 28. Paulo é prisioneiro. E aí ele é levado para Roma. Ele está sendo levado para Roma, num navio. E de repente vem o que de novo? Uma grande tempestade, um nevoeiro. E eles começam a perder a visão. E começam a perder a possibilidade, através dos instrumentos que tinham na época, de continuar a navegação em direção a Roma. Eles começam a se perder. E aí a Bíblia diz que esse navio, eles batem em rochas e eles acabam naufragando. Então você imagina, Paulo já era prisioneiro, o navio dele ainda naufraga. Ou seja, né, que nem o pessoal, lógico, do mundo fala, não há situação ruim que não possa piorar, né? E aí depois que eles caem na água, eles nadam até a superfície, a praia. Aí eles são recebidos pelos nativos lá, que os recebem bem. E aí está chovendo e eles resolvem montar uma fogueira para se aquecer. E aí quando Paulo está colhendo alguns gravetos, a Bíblia diz que uma serpente vem e morde a mão dele. E morde de tal forma que ela fica grudada na mão, ela não solta. Olha só o que a serpente quer fazer com a gente. Ela quer ficar presa em nós. Mas Deus te deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. Em nome de Jesus. Então quer dizer, o cara já tinha naufragado, o cara já estava prisioneiro, tinha naufragado, ainda foi mordido pela serpente. E todo mundo fica olhando para Paulo, esperando ele inchar por causa do veneno e morrer. Porque outros já deveriam ter sido picados, e naquela época não tinha o... Como é que chama aqui? O soro, né? Mas o instituto, como é que chama? Do Butantan, para você correr lá e tomar o antiofídico, exatamente. Não tinha. Picava, morria. Já preparava o enterro. E ficou todo mundo olhando para Paulo. E aí passa o tempo, Paulo não incha. Passa o tempo, Paulo não incha. Eles perguntam o que aconteceu. Ele falou, ó, enquanto Deus tiver um propósito para a minha vida, eu não morro. Porque ele diz assim, Deus tem um propósito que eu vá pregar em Roma. Então não é aqui que eu vou morrer. Olha como que é quem conhece qual é o propósito de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, olha bem nos olhos dela e diz assim, você conhece qual é o propósito de Deus para a tua vida? Porque se você conhecer, pode falar, porque se você conhecer, você vai crer. E se você crer, naufrágio, picada de serpente, nada disso vai te roubar desse propósito. Em nome de Jesus. Só quem crê, dê um forte aplauso ao Senhor. E aí, diz que, no momento em que Paulo é picado e não morre, as pessoas ficam, meu Deus, é mesmo. E naquele lugar tinha um homem que era o chefe da cidade, que era um dos principais, mais ricos, e estava enfermo. E a Bíblia diz que chamam Paulo, porque confundem Paulo com um curandeiro. Fala assim, não, peraí, esse cara aqui nem serpente mata. Esse é bom, vamos levar ele para lá. E Paulo vai e ora pelo cara e o cara é curado. Aí a Bíblia diz que ele, náufrago, prisioneiro, se torna o bambambam da cidade. Queridos, quando você está com Deus, não tem situação, não tem circunstância que roube você ser um príncipe de Deus, você ser um servo de Deus, você ser abençoado por Deus. Olha a situação de Paulo, prisioneiro, náufrago, ou seja, não tinha menos do que nada. E aí diz que ele é provido de tudo. Melhores comidas, melhores roupas, fica na melhor casa ali da cidade, servido. O cara mais rico da cidade fica dando tudo para ele. E quando ele parte em viagem de novo, diz que toda a provisão que Paulo queria ou pediu, o cara deu. Fala, o que você quer levar para Roma? Eu te dou. Você quer roupas novas? Está aqui. Por quê, queridos? Porque existe propósito.
porque Deus tem propósitos. E quando andamos nos propósitos de Deus, há sim da parte de Deus livramento de morte. Quando andamos no propósito de Deus, há sim da parte de Deus prosperidade. Quando andamos nos propósitos de Deus, há sim da parte de Deus saúde, há proteção. Tem aflições? Tem, porque ser mordido por uma serpente é uma aflição. Não sei aqui quem já foi. Alguém já foi mordido por cobra aqui? Não, então ninguém sabe o que Paulo passou. Ninguém sabe. Ele deve ter ficado aflito. Eu não acredito que alguém é mordido por uma serpente. Ó, estou pegando graveto. Olha isso, estou pegando graveto. Ah, olha essa serpente aqui me mordeu. Vamos medir o tamanho? Gente, vocês acham? Estou pegando os gravetos. Ai! É uma picada, gente. É uma picada. Você já viu naqueles Animal Planet, quando eles abrem assim a boca para extrair o veneno? Cara, os dentes não param mais de aparecer. A gente olha só a cobrinha ali, parece um negocinho. É gigante. É gigante. Então foi um grito, foi um berro, foi um desespero. Ah, meu Deus, isso aqui não sai. Solta isso aqui. Sai, sai. Nessa hora revela tudo. Nessa hora revela. Nessa hora não fica nada escondido. Não. A hora que vê a serpente pendurada, meu amigo, é terrível. Não é uma situação comum. Não é uma situação normal. Então ele entrou ali naquela hora, foi uma aflição, foi um desespero. Eu não sei, a Bíblia não diz como a serpente foi tirada, mas ficou pendurada na mão dele. Isso, mas eu digo não, eu não sei o como. A Bíblia diz que ela foi tirada e foi lançada no fogo e queimou. Como toda investida da serpente na tua vida vai queimar no fogo do Senhor, no fogo purificador do Senhor. Mas como? Peraí que está doendo. Peraí, tira. Não, puxa. Eu não sei, porque é aflito. Ele ficou aflito. Então vem as aflições, mas os propósitos de Deus são maiores do que qualquer aflição que você possa passar na sua vida. Então não fique com medo das aflições. Você pode até na hora sentir a dor, mas eu te digo que esse veneno não vai prosperar na sua vida, na sua família, nos seus negócios e no seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Entenda, queridos, que depois daquele naufrágio, veio o milagre na vida de Paulo. Jesus estava quase naufragando, mas como tinha propósito, ele operou um milagre, a ponto dos discípulos olharem e falarem assim: Senhor, quem és tu? Quem é esse homem? Um olhando para o outro, falando assim, que ele acalmou a tempestade. Ele mandou ficar quieto o mar. Queridos, onde há propósito, depois da tempestade vem o milagre. Depois da dificuldade vem o sobrenatural. No momento da dificuldade deve haver fé nos nossos corações. Amém? Jesus, depois que acalmou a tempestade, olha o que aconteceu. Se você continuar lendo Mateus capítulo 8, Jesus, depois que acalmou a tempestade, teve a maior sequência no seu ministério de curas e milagres, até que veio a ressurreição da filha de Jairo. Olha só que tremendo isso. Depois que Jesus venceu a tempestade, que aparecia como uma possibilidade de morte, aparecia como uma possibilidade de uma situação sem solução, pela fé ele venceu, e depois disso veio o maior mover de curas e milagres no ministério de Jesus. Foi a maior sequência de pessoas sendo curadas, a ponto de um versículo dizer assim: e todos os que vinham até ele eram curados. Todos, não eram alguns, não eram todos o que vinham. Então, queridos, você está vencendo essa tempestade? Você está firme nessa tempestade? Então se prepara para a maior sequência de milagres que vai vir na sua vida, em nome de Jesus. Vai vir, a Bíblia está dizendo isso. Jonas, depois que passou por essa tempestade, depois que aceitou o chamado de Deus, a Bíblia diz que Jonas, pela pregação dele, salvou aquela cidade toda. Jonas, pela pregação dele, levou todos ao arrependimento. Então às vezes a gente olha a nossa célula como um barco que naufragou, porque a nossa célula diminuiu, perdeu, nossa geração enfrentou dificuldades, lutas, a igreja. Mas eu quero te dizer, queridos,
que por fé, aqueles que perseverarem, aqueles que enfrentarem a tempestade, verão cidades inteiras sendo salvas, bairros inteiros sendo salvos. Isso eu não estou falando só para você se empolgar, não. Eu estou falando porque eu creio. Eu estou falando porque é possível, em nome de Jesus, amém? Não temas tempestades, mas para de fugir de Deus. O que Ele te pediu para fazer que você ainda não fez? O que Ele já pediu para você e você está aí ainda titubeando, está confuso, está com medo? Quantas vezes Ele já te chamou para orar, para jejuar, e você pegou outro barco? Qual é a Nínive hoje que você não quer enfrentar? Você prefere fugir? Existem Nínives nas nossas vidas, queridos. Elas são reais. Elas não são só uma história de 800 anos antes de Cristo. Elas são reais. E essas Nínives estão aí, esperando quem vai enfrentar e quem vai fugir. Mas graças a Deus eu estou diante daqueles que enfrentam, daqueles que creem, em nome de Jesus, amém? Jonas, ele é um exemplo, só que invertido. Eu até escrevi aqui, ele é um exemplo do avesso. Devemos aprender, mas não imitá-lo. Pois a obediência de Jonas, em relação a ir e cumprir o propósito de Deus, não foi feito de todo o coração. Jonas até obedeceu, mas ele obedeceu por causa do medo também. Ele falou, peraí, a primeira vez eu quase morri. Se esse peixe não me engole aqui, não me cospe depois, eu tinha morrido. Então é melhor eu obedecer dessa vez. Isso é uma forma de obedecer. E tem resultado, tanto que a cidade toda foi salva porque ele obedeceu. Mas a obediência que Deus nos traz agora, ou nos chama, na verdade, hoje, nessa manhã, o entendimento da obediência é saber que apesar que aquele lugar é desconfortável, aquela situação é difícil de enfrentar, Deus tem com aquela situação algo muito bom para as nossas vidas. É dessa forma que nós precisamos enxergar o nosso relacionamento com Deus. Deus não nos pede nada para nos humilhar, Deus não nos pede nada para nos fazer sofrer ou para enfrentarmos algum risco. Deus nos pede situações para que as pendências sejam resolvidas e a gente possa avançar. E a gente possa ir para lugares maiores, mais altos, novos, para que um novo começo aconteça no nosso chamado, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. É disso que Deus está falando aqui nessa manhã. Jonas obedeceu a Deus porque estava com medo de morrer. Sua obediência continuava vinculada à incredulidade. Ele não foi porque ele acreditava que aquela cidade ia ser salva. Tanto que depois que foi salva, ele falou, mas por que essa cidade foi salva? Eles deveriam morrer. Eu vim aqui só para não morrer. E muitas vezes a nossa obediência está assim. Eu vou entregar meu dízimo só para o devorador não me pegar. É a visão, queridos, mais medíocre de todas. É a visão mais limitada em relação ao poder de Deus. Se eu der meu dízimo, o devorador não me pega. Querido, se o teu dízimo está sendo entregue assim, o devorador não vai te pegar, porque você obedeceu. Mas também aquilo que você imagina que pudesse acontecer depois. Então, o que nós precisamos entender? Que há da parte de Deus propósitos para nos levar cada dia a conquistas maiores. Mas esses propósitos muitas vezes nos levam a enfrentar a Nínive que está diante de nós. A situação desconfortável que está diante de nós. Ele obedeceu a Deus porque estava com medo de morrer. Sua obediência estava vinculada à incredulidade. Não teve amor nem alegria por aquilo. E queridos, se vamos fazer algo que Deus está nos pedindo, mesmo que aquilo nos confronte, que o que nos motive seja o amor que nós temos por Ele. Seja a alegria de saber que Ele é um Deus que não nos desampara. Não somos obrigados a nada. Isso tem sempre que ficar muito claro. Deus não nos obriga a nada. Deus quis mostrar para Jonas que a sua plenitude não está no conforto, mas está no centro da vontade dEle. Queridos, a plenitude de Deus não está no lugar mais fácil, no conforto, mas está no centro da vontade. Isso é viver plenitude. E se você escolher o centro da vontade de Deus com
com isso virá sim o conforto, o consolo, o refrigério, os desafios. Mas diante desses desafios, as vitórias. Em nome de Jesus. Tarsis, muitas vezes na nossa vida, pode ser o trabalho, o casamento, os filhos e tantas outras coisas que a gente aproveita para fugir para lá. Quando a gente não quer enfrentar, a gente foge, a gente se esconde. Mas nada disso se compara a ver Nínive salva. Você foi chamado para ver Nínive salva. Você foi chamado, queridos, num tempo tão difícil, para ser diferente, para fazer a diferença. Nós não podemos ser mais um lá no meio, fugindo, se escondendo. Não podemos, não foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Você foi chamada para que a Nínive seja salva. Ficar 3 dias no ventre do peixe faz a gente refletir, mas não se arrepender, porque arrependimento não pode vir pelas circunstâncias, mas só pelo entendimento. Jonas ficou 3 dias lá, e a circunstância levou ele a se arrepender. Mas se você se arrepende só pela circunstância que você está passando, se você se arrepende só para que o problema acabe mais rápido, depois, queridos, no próximo problema acontece tudo de novo. Sabe de onde veio o arrependimento? Do entendimento. De nós entendermos que nós somos falhos, que nós temos erros, que muitas vezes fugimos de Deus sim, que muitas vezes fugimos daquilo que Deus está nos pedindo, que é benefício para nós, mas até chegar nesse benefício a gente enfrenta algumas situações e a gente não quer enfrentar, então a gente foge mesmo. Enquanto a gente não entende que as nossas falhas, os nossos erros precisam ser lançados em Deus, através do arrependimento, falando: Senhor, realmente eu compreendo que eu fiz errado, que eu não deveria ter fugido, que eu não deveria ter me escondido, que essa situação não mudou porque eu me escondi. Se não houver esse arrependimento, queridos, quando vem a próxima situação, volta tudo. Jonas viu Nínive ser salva, se angustiou, na situação da árvore estava ele lá angustiado de novo. Um homem que foi usado para salvar uma cidade inteira, depois estava andando ranzinza e angustiado. Quem é que fica ranzinza e angustiado diante de um milagre? Quem é que fica angustiado diante de uma solução? Queridos, a gente fica angustiado diante do problema. Jonas conseguiu ficar angustiado diante do milagre. Por quê, queridos? Porque o milagre muda ao redor, mas se a gente não mudar por dentro, nem milagre nos traz alegria mais. E às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja vivendo milagres, mas não conseguem ficar alegres, não conseguem ser felizes, ou como disse a palavra de célula dessa semana, não conseguem ser agradecidas, não conseguem agradecer. Mas Deus nessa manhã nos trouxe aqui para mostrar, queridos, que apesar da Nínive ser grande, maior é o Deus que nos conduz. Apesar da tempestade ser forte, maior é aquele que dirige o nosso barco, que é o Senhor Jesus Cristo. E quantos creem que podem viver nesse barco seguros, porque Jesus está nele? Então fique de pé, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, mas quero que você também ore, porque eu posso orar pelos seus medos, mas você sabe quais são os seus medos. Eu posso orar pelas suas tempestades, mas você sabe quais são as suas tempestades. Você sabe se o barco está a ponto de naufragar ou não. E mais do que isso, você sabe se você escolheu Tarsis ou Nínive. Você sabe se você tem fugido daquilo que Deus já te pediu. Mas não é daquilo que você quer fazer, mas é daquilo que daquilo que Deus te pediu. Feche os seus olhos agora. Esse é um momento, como eu sempre digo aqui, no final das palavras, esse é um momento entre você e Deus. O Deus que vê tanto você no barco quanto no ventre do peixe.
O Deus que vê você como um profeta. O Deus que vê você como alguém que vai viver e fazer diferença nesse tempo. Um Deus que confia de que através de você, o sobrenatural dele, o milagre dele possa se cumprir. Mas hoje ele te diz, é necessário que você confie também. É necessário que você durma o sono da confiança. Você deite no travesseiro, tendo a certeza de que da tua parte você fez o que Deus esperava. Da tua parte você fez o teu melhor. Você não fugiu, você não se escondeu, você não se limitou. Que o Espírito Santo possa te visitar agora, aí onde você está. Que Ele possa, talvez até esclarecer, clarear a sua mente, o seu coração. Porque às vezes fugimos tanto que achamos que a fuga já é o certo. Já nos acostumamos, já nos moldamos nessa nova situação. Mas eu quero te dizer, enquanto você fugir, seus problemas não foram resolvidos. Suas pendências continuam e até se acumulam com outras pendências. E eu pergunto, tem alguém aqui nessa manhã que quer parar de fugir? Tem alguém aqui nessa manhã que quer força da parte de Deus para enfrentar, para lutar, para não desistir? Ainda que se angustie, ainda que a picada da serpente doa, o fogo de Deus virá consumir. Então ore a Deus agora e peça a Ele para que te livre dos medos. Peça para Ele para que te livre da incredulidade. Peça a Ele para que te livre da fuga, do esconderijo. Muitos homens de Deus se esconderam no momento da angústia, no momento do medo. E todos aqueles que se esconderam, que foram para uma caverna, Deus disse para eles, sai da caverna. Sai desse lugar, porque lugar de homem de Deus, lugar de mulher de Deus não é no esconderijo. O Salmo diz, eu sou o seu esconderijo, diz o Senhor. Se você precisa se esconder, se você precisa se proteger, é em Deus. É fazer a vontade dEle. É vivendo a vontade dEle. Ore a Deus agora, enquanto o louvor ministra. Ore ao Senhor. E peça para que o Senhor te ajude nesse momento. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. E eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Não há demônios nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças
Levante suas mãos, adore a Deus. Vamos Ó Senhor, louvar. te louvarei. Vamos declarar esse louvor que nos traz segurança em Deus. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites. E eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Declare isso agora. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Vamos louvar esse refrão de novo. Não há ferrolhos, Declare isso com fé. nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a E a tempestade, tempestade ela vai se acalmar. se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. fique com as suas mãos levantadas ainda. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu conheces os nossos corações, Senhor. Tu sabes, Pai, quando fugimos, quando nos escondemos, quando não enfrentamos. O salmista mesmo disse: para onde fugirei da Tua presença, Senhor? No mais profundo abismo, no mais alta montanha. Não há lugar, porque todos os Teus olhos em todos os lugares estão. Por isso, Pai, nos perdoa quando, por incredulidade, por medo, fugimos e nos escondemos. Hoje, Pai, se levanta nesse lugar uma geração de fé, uma geração que sabe que enquanto o Senhor tem um propósito, nenhum mal pode nos atingir. E eu sei que o Senhor tem propósito na vida de cada um dos Teus filhos. Talvez alguns, Pai, se esqueceram, alguns ignoraram, alguns desprezaram esse propósito, mas hoje o Senhor resgata. Hoje o Senhor traz um novo tempo, um novo começo, uma nova esperança. Livra-nos, Senhor, de ficarmos fugindo de um lugar para o outro,
de ficarmos nos escondendo atrás do lugar que parece ser mais seguro, mais fácil, mais confortável. Dá-nos fé para enfrentar a Nínive que está diante de nós, porque, Senhor, nós cremos que estamos no barco junto contigo, e esse barco, apesar das tempestades, apesar das águas, dos ventos, esse barco jamais vai afundar. Por isso, Senhor, dá-nos fé para não sermos lançados no mar, para não pularmos no mar na hora do desespero, da angústia, do medo, que possamos ficar firmes no lugar onde o Senhor nos chamou, no lugar onde o Senhor escolheu, no lugar onde o Senhor já proporcionou que fôssemos ali abençoados. Levante sua mão e diga: Pai, eis aqui o meu coração. Se ainda nele medo, dúvida, incredulidade, que me faz fugir, que me faz se esconder, eu peço hoje, retira tudo isso, me limpa, me restaura, me fortalece, que as minhas atitudes e palavras sejam de fé, e pela fé eu veja os milagres, porque eu sei que eu vou enfrentar com ousadia toda dificuldade, e ao vencer começará a maior sequência de milagres na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, na minha célula, no meu ministério. Nenhuma área da minha vida ficará paralisada, porque o Senhor me escolheu e o seu propósito se cumprirá em nome de Jesus. Só quem crê nisso, só quem crê nisso, só quem crê nisso, dê a Deus um grito de júbilo.